Visualizei os comentários de vocês, são poucos que comentaram, né? Acho que poucos querem ganhar ponto, um ponto por esses comentários aí. De uma turma de 42 alunos, só 11 tem coragem de comentar. E os demais? Dão até exemplo aqui, né? Os demais não comentaram, vão ficar sem ponto. Deixa eu ver aqui. Pois é, pessoal, aqui só 11 entregaram aqui, né? Falando novamente, retomando, boa tarde. Ainda dá tempo ainda antes de eu fechar aí, né? Que depois que eu fechar não vai poder mais comentar nada, né? Mas aqui quem comentou, a Aline Lobato, a Ana Beatriz, a Camila, a Clara, a Beatriz, o Gustavo, a Gésia, o Lucas, a Lígia, né? Maria Eduarda, Marjorie, Stephanie, os demais não, né? Ainda há tempo ainda, se quiser aí ganhar um ponto aí, né? Vai somar com os demais ainda, vou organizar isso daí, tá bom? Mas e aí, tudo bem com vocês? Tranquilo? Quando é que você vai fechar? Oh, ainda não defini ainda não, mas dei bastante tempo para vocês comentarem, né? Acho que uma semana, mais de uma semana aí, né? Só 11 aí, é bom correr, né? Bom correr para fechar isso, para comentar isso daí, tá?
porque por enquanto eu ainda não quero fechar, não, mas vou olhar e acompanhar as postagens de vocês, tá bom? Tá Então é bom. bom aproveitar enquanto está aberto. Tranquilo? Então aí, 14h07, vamos iniciar, tá bom? Olhando o plano aqui de vocês, hoje 7/3, variação linguística em nível fonético fonológico, né? Variáveis linguística no Atlas Linguístico do Amazonas. Bom, a proposta é apresentar o Atlas Linguístico do Amazonas para vocês, né? Alguns detalhes sobre a parte de fonética e fonologia, né? Como isso poderia ser aproveitado, já que não é tratado, gramática não trata isso, né? Gramática só vai abordar mesmo a questão normativa, as regras, né? As prescrições, né? As regras gramaticais do português padrão, da norma padrão, né? Ela não vai apresentar variação linguística, não vai apresentar modelos de variação linguística. Talvez encontre isso só em livros didáticos, né, de apoio ao ensino de língua portuguesa. Você possa encontrar isso daí, alguns exemplos de variação linguística em nível fonético fonológico em livros didáticos pedagógicos, né? E a recomendação nos documentos oficiais também, né, sobre a valorização, né, da variação linguística, e para você trabalhar isso em sala, né, é uma das possibilidades. Bom, o que eu vou apresentar, eu acho que é um pouco assim, é uma tese de mestrado, né, da Luísa Cardoso, não sei se você ouviu falar da Maria Luísa Cruz Cardoso, né, e deveria ser assim bem trabalhado, adequado ao nível do aluno, né, do ensino fundamental, o ensino médio, para não ficar aquela coisa pesada, né? Que para assim, né, a gente realiza mais assim, encontra variações linguísticas mais na pesquisa, né, voltado mais para a pesquisa. Mas isso poderia também ser utilizado na educação básica. Eu acho que adequando ao nível do aluno, eu vejo que é possível sim trabalhar, né, a variação linguística em nível fonético-fonológico no ensino de língua portuguesa. Eu vejo que é possível, né? Que é possível isso, tá bom? Então, a gente vai retomar nossas atividades hoje, novamente, seguindo o plano, né? Nós vamos ter aqui variação linguística, nível fonético-fonológico, depois vem elaboração do projeto didático, umas 4 aulas, né? Um mês para elaboração de projeto didático pedagógico, né? Praticamente um mês para elaborar esse projeto didático-pedagógico sobre o ensino de fonologia, né? Talvez a ideia fosse mais pegar, assim, é livre para vocês trabalhar os conteúdos do ensino de fonologia, é livre, né? Mas poderia trabalhar a variação linguística, poderia trabalhar o preconceito linguístico, eu acho que é uma das possibilidades, né? E o que vocês acham? É bom, assim, trabalhar a fonetofonologia, assim, elaborar um projeto, né, sobre essa área individual, são 41 alunos, né? O ideal é que faça individualmente, né, mas talvez já contando com esse número de alunos que é enorme, né, poderia ser, eu acho que em torno de 4, 5, e ao mesmo tempo já aproveitar para... Tranquilo, ainda não fiz chamada, né? Só vou fazer chamada no final, tá? O menino aqui, Sebastião, tá dizendo que caiu a internet dele, mas eu ainda não fiz chamada, só deixa para o final, tá bom? No final eu faço a chamada aí. Então, é o projeto didático sobre conteúdo de fonologia, né? Não sei se seria mais... para mim, o ideal seria assim, de 4, de 5, né? 5, né? Aproveite esse contingente para a apresentação, na ministração da aula que vocês terão que ministrar, certo? Para vocês é melhor, né, individualmente, né? Porque... Professor, Aham.
Eu já ouvi, deixa eu terminar o meu pensamento, eu vou passar a palavra para ti. Então, para vocês individualmente, talvez seria melhor para aprender, né? Mas alguns acham melhor trabalhar em grupo, né? Trabalhar em grupo e não sei o que vocês têm a dizer. Pode falar, Euler, agora. Pode falar. Euler? Professor, perdão, esse projeto tem que ser elaborado baseado nos conteúdos de língua portuguesa já existentes, ou a gente pode, por exemplo, enxertar um conteúdo de linguística ou de fonologia em determinada série? Por exemplo, se eu voltar o plano para o terceiro ano do ensino médio, eu tenho que me basear nos conteúdos que já são ministrados ou eu posso acrescentar? Olha, como tu não vai executar, né, para seguir não vai executar em uma escola, então não precisa obedecer o conteúdo programático de uma determinada série, né? Como eu sugeri aqui, é livre, né? Você pode trabalhar, é livre, certo? Mas pode trabalhar o preconceito linguístico, pode trabalhar a variação linguística em nível fonético-fonológico. Esses são os dois assuntos que poderiam ser aproveitados, né? Se ficar assim, é viável para o grupo que quiser optar por isso, né? Mas é livre, entendeu? Porque não vai ser executado, né? Não vai ser executado, então não há necessidade de ver qual é o cronograma que está sendo passado nas escolas. Não há necessidade, tá bom? E aí, vocês vão decidir depois, ou vocês querem que seja em grupo mesmo, ou ficar livre, quem quiser em grupo faz em grupo, quem quiser individual faz individual, para mim tanto faz. O que vocês têm? Eu voto por cada um fazer do jeito que quiser. Eu prefiro em grupo, mas quem quiser fazer individual, não quero forçar ninguém a fazer em grupo. Tranquilo. Lucas, beleza. Francilene? Melhor livre mesmo, professor. Quem quiser fazer em grupo faz, quem quiser fazer individual faz. Poxa, isso daqui é muito democrático. Tá ótimo. Também concordo que seja livre, professor. Uhum, Aí, para evitar brigas de alguém que quer fazer individual, alguém quer fazer grupo, então. Pois é, professor, que às vezes tem um que se apoia demais no outro. Aí sem condições, né? Bom, acontece de tudo, na verdade, né? Olha, eu viajei para Santa Isabel do Rio Negro, eu fiz parte eu fazia parte do grupo de direito tributário, né? De direito tributário. Aí eu abri mão de fazer a prova na quarta-feira, né? E fui embora para Santa Isabel do Rio Negro. E aí eu disse para o grupo que não ia poder ajudar porque eu fui embora, né? Eu não gosto de me escorar quando eu sinto que não vou contribuir, eu saio fora, né? Então, eu vou ficar reprovado na disciplina mesmo, né? Deixa para quem está precisando, né? No caso aí, que deve se formar para trabalhar, no caso já tem uma estabilidade, então eu tenho assim uma certa prerrogativa, né? Uma folgazinha, uma gordura para deixar aí, né? Porque é difícil largar uma profissão já que você está estabilizado para ir para outra, né? E tal. Embora já esteja no final, mas mesmo assim, né? Então eu falei, olha, sinto muito, não vou poder ajudar, vou me retirar do grupo. Aí já devo estar reprovado, né? Perdi a prova, perdi o trabalho, então é assim, vida que segue, né? Fazer o quê, né? Mas é assim mesmo, então eu sinto essa dificuldade também, né? E tal. Então, a mesma dificuldade que eu sinto, eu repasso para vocês. Então, é melhor deixar livre, né? Do que impor, né? Não gosto de impor, assim. Tá bom? Então, vamos lá. A gente vai só... Acho que só vou conseguir apresentar o Alan mesmo, né? Para vocês. E o que mais? Eu acho que em torno de 1 hora a gente esteja finalizando, né? Não vamos nos alongar tanto. Depende da discussão, se for... Se render, pode ser, mas se não render, não tem problema não também. Aí eu não sei se... Não, vou deixar para depois, decidir depois. Deixa aqui abrir o slide, né? Vocês chegaram a comentar lá, né? Deixa eu ler aqui alguns. Por exemplo, o Lucas aqui fez um trecho grande, né? Olha só. Existe um mito que diz que em todo país se fala apenas uma língua, e essa língua é a língua oficial do país. Na realidade, em um país se fala várias línguas que se originam das formas diferentes que uma língua é utilizada, e de como fatores externos afetam e modificam essa língua. Esse fenômeno é chamado de variação linguística. O Lucas já deu
já deu um conceito aqui para nós, né? Já está ajudando. Ó. A variação linguística ocorre quando fatores externos começam a influenciar a maneira que os falantes usam a língua. Esses fatores podem ser de origem geográfica, econômica, nível de escolaridade e etc., né? Bom, e etc. só retira o E aí, né? Etc. já significa o E, né? Só para adequar o padrão, né? Mas em termos linguísticos está tudo correto. Esses fatores podem influenciar a forma que algumas palavras são pronunciadas pela população de uma região, fazendo que exista várias versões de um mesmo idioma, no caso do português. Normalmente, a forma mais evidente de como essas mudanças se manifestam é na forma fonética fonológica das palavras. Palavras que são usadas para representar a mesma coisa são pronunciadas de formas diferentes por causa de um acréscimo, redução, substituição de vogais ou de uma consoante por uma vogal. Exemplo, né? Desenhou, aí pode ser uma variação, desenhou, né? Tem alguns falam arguma, isso é mais comum na voz de pessoas idosas. Minha mãe fala muito, né? Minha mãe tem 82 anos, ela fala sargado, né? Sargado, como é? Sardado. Esse L eu não sei qual é o mistério, né? Chegou nessa idade, a tendência é usar esse L, que a gente costuma usar como uma semivogal, né? De tornar um R, sordado, né? Sargado. Interessante isso, né? É uma variante da faixa etária já avançada, de pessoas que têm uma certa idade, né? Não sei se vocês já perceberam isso também, certo? Então, ele diz, difícil... difícil é difícil mesmo, né? É a mesma pronúncia. Alguns podem pronunciar difícil, sei lá. Você ou você, e alguns já falam até C, né? Você tá bem? Você tá legal? Como você tá, né? Você tá bem? Alguns já falam dessa forma. É incrível que esse C, ele vem lá, né, atravessando os séculos, né? 18, 19, era vossa mercê, vossa mercê. Aí ele foi caindo as palavras do meio. Vossa mercê, vós mercê, vós mercê, você, né? Você, e alguns já falam até C, né? Você tá bem, você tá legal. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Tem até um motel ali na André Araújo, né? Que é você que sabe, ou você que sabe. Não sei se é você ou você que sabe. Não sei se está a redundância ou se coloca mesmo o você que sabe aí, né? É você que sabe, professor. Você que sabe. Você que sabe. O pessoal que olha muito para essas coisas aí deve saber aí. Vamos ver aqui um outro exemplo aqui. O Gustavo. Vamos ver o Gustavo. O Gustavo, o fenômeno da variação linguística é muito presente na língua portuguesa, visto que em diversas regiões do país ocorre uma forma diferente de se pronunciar uma palavra baseada em fatores regionais, sociais, históricos e afins. Um exemplo é a maneira diferente de pronúncia do norte comparado ao nordeste. O sotaque nordestino acaba dando ênfase em determinados sons e letras, fazendo com que se diferencie em nível fonético fonológico, né? Camila aqui, bora ver da Camila. A fonética e a fonologia são um dos fatores que manifestam a existência de variação linguística. São encarregados pelos sons da fala. Essa variação está voltada para trocas entre consoantes e vogais, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. E por I, O por U. Isso daqui é um I, será um L, né? Eu acho que é I por U. É I por L por R, né? E por I. Esse carro é lindo, né? O por U, gosto de suco. I por U, volto cedo, tia. L por R, meu filho, traga sar para vovó. Sar de sal, né? Meu filho, traga sar para vovó. Representou bem aqui essa pronúncia, né, do L em R aqui na voz de pessoas idosas, né? Isso está atrelado às questões regionais, que acontecem de maneira natural na fala, levando uma palavra a ser pronunciada de diferente maneira, o que é chamado de sotaque, né? É importante destacar que a variação linguística é muito rica no Brasil e o fato de existir uma maneira socialmente correta de uso da fala desencadeia o preconceito linguístico tão explanado por Marcos Bayon em sua obra Preconceito Linguístico, o que é como se faz, né? Vamos ler mais um aqui, deixa eu ver aqui, tem a Maria Eduarda aqui, vamos ver esse da Gésia aqui, só para a gente prosseguir.
A variedade linguística se dá pela variação de falares que coexiste com a língua oficial. Em cada país, a língua é usada de forma bastante diferente e varia conforme a região. A fonética e fonologia são responsáveis pelos sons da fala. Essa variação ocorre quando há troca de algumas vogais, como epori, epoí e oporu, como, por exemplo, este foi o primeiro presente que ganhei. E também ocorre pela troca de consoantes por vogais, como L por U, como no exemplo. Foi muito difícil, mas o L aí só é mesmo um grafema, né? A pronúncia dele é de uma semivogal, U mesmo, né? Aí ele voltou cedo, há casos que também ocorre a troca do fonema ele por R, está parecendo com demais. Não sei se tiraram da mesma fonte, né? Então é isso. Bom, alguns colocaram aqui, tranquilo, né? Tá bom, então vamos prosseguir aqui. Vocês estão comentando agora, né? Alguns já aumentaram aí, tinha só 13, agora já aumentou mais. Vocês podem trocar ideias entre vocês também, né? Se quiser responder alguém, pode ser. Depois eu vou juntar tudinho isso aí, esses comentários de vocês, tá? Mas é isso aí, não tem vergonha não. Uma janela. Bom, aqui vamos lá, a gente vai bater um papo sobre isso, né? Que vocês já comentaram lá. Tá aparecendo o slide para vocês? Digam sim, sim ou não. Não. Sim, professor. Não? Tá aparecendo aqui. Agora foi. Ah, tá. E o que está escrito aí? Variação linguística. Tá, alguns colegas de vocês. Tá visível assim? Dá para ler legal? Sim. Alguns colegas de vocês já comentaram ali, né? Mas vamos ver aqui, variação linguística, variável, variedade, variante, né? Variação linguística, variável, variedade, variante. Então, alguém de vocês lê aí esse conceito de variação linguística? Pode ler. Um corajoso, corajoso. Pode ser. Variação linguística. Processo pelo qual duas ou mais formas podem ocorrer no mesmo contexto linguístico, com o mesmo valor referencial ou com o mesmo valor de verdade, com o mesmo significado. Então, deixa eu voltar aqui, que eu não estou conseguindo ver vocês, né? Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês para explicar. Bom, a variação linguística, ela pode ser duas ou mais formas, né? Então, é comum. Vocês lembram daquele mito da Torre de Babel, né? Que lá os homens, né? Depois de ter ocorrido o dilúvio, né? Depois de ter ocorrido o dilúvio, eles queriam construir uma torre, né? Uma torre e aquela torre iria chegar até as nuvens, né? Para tentar evitar o dilúvio, e que a glória deles, né? Por ter construído aquela torre, ela seria lembrada pelas gerações futuras, né? E ali, segundo o relato do Gênesis, Deus não se agradou, né? Ele resolveu confundir a língua das pessoas ali, porque para elas não poderem mais se comunicar e não ser possível mais a construção daquela obra, né? E aí ele destruiu e confundiu a linguagem, né? Que subentende que se trata de uma única língua, e a partir dali as pessoas começaram a apresentar variações, né? Variações linguísticas, e se dispersaram pela terra, pelo mundo, né? Criaram as línguas existentes a partir dali, certo? Na verdade, se hoje mesmo, né? Vamos supor que Deus interviesse novamente, né? Se Deus interviesse novamente e fizesse que as pessoas do mundo, todas as pessoas do mundo, falassem o português falado em Manaus, né? O português falado em Manaus seria utilizado por todas as pessoas do mundo. Então, não haveria outras línguas, só o português, o nosso português. O que iria acontecer daqui com o tempo? Esse português iria se transformar em outras línguas, né? Ia ocorrer o processo de variação,
que é um fenômeno que ocorre de maneira natural, né? De maneira natural. Então, as pessoas no mundo, aqui ou ali, né, e o nomear referentes diferentes, e poderiam incutir transformações nas formas linguísticas, né? O homem ele está situado no espaço, no tempo e socialmente. Se for alguém que é lá do Juruti Velho, vai falar Piracoí, para aquele pó de peixe, né? Se for alguém que é lá do Erenepé, ou lá de Itamaraty, não existe essa palavra, porque não tem um referente, né? Vamos supor que seja o nosso açaí, que ele é exclusivo aqui da nossa região, mas ele é exportado para outros lugares do mundo, né? E aí as pessoas são obrigadas a falar açaí, mas cada um faz as suas adaptações conforme os seus pontos e modos de articulação. A gente vai incutindo transformações nas formas linguísticas, né? A professora Eneida, ela dá aula sempre para indígenas, né? E surgiu um fato curioso, assim, né? Que o indígena se aproximou dela. Professora, né? Olha só, professora. A gente está muito satisfeito com esse curso de trepologia, né? Ou seja, ele não conseguia pronunciar as palavras corretamente. Era assim, né? Professora, nós estamos muito satisfeitos com esse curso de antropologia, né? E ele satisfeito com o curso de trepologia, né? Ela começou a rir e tal. Não tem os mesmos pontos que o nosso, né? Então vai ocorrer uma certa dificuldade para nós pronunciarmos determinadas palavras, assim como a gente tem para o espanhol, tem para uma língua indígena dessa, né? Um outro fato curioso na Bíblia também, eu acho que está em Juízes, não lembro mais, né? Eram umas guerras, não sei se eram os gileaditas com os moabitas, não lembro mais, mas era com a tribo de Efraim, parece, né? Era Efraim contra, não sei se era Gileade, mas a palavra era que para saber se era um dos comparsas ou se era uma pessoa da tribo de Efraim, a pessoa passava pela parte rasa do Rio Jordão e tinha que falar a palavra cibolete, né? Cibolete, que é uma espiga de milho. E aí acabava falando chibolete, não conseguia pronunciar, né? Não conseguia devido ao sotaque forte. E aí, sabendo que se tratava de um efraimita, eles degolavam, matavam a pessoa ali mesmo, né? Para você ver ali que só um som C para X é marca de variação dialetal, né? Que permite distinguir alguém que pertencia à tribo de Efraim, eu acho que não sei, gileaditas ou moabitas, não lembro mais aí, né? O nosso colega aí que é adventista deve lembrar aí, né? O Lucas, né? Consegue retratar aí essa história lá em Juízes, Lucas? Se eu não me engano, professor, de Juízes foi porque Jefté, ele deixou de fora da batalha, né? O pessoal de Efraim, né? Contra os Amonitas era a batalha. Amonitas, né? Isso. Contra os Sim. Amonitas. Então eles ameaçaram matar Jefté, né? Ia queimar a casa dele e tal. Aí fizeram esse teste aí. E aí eles descobriu, né? Não conseguia pronunciar a palavra direita, né? Foi. Aí eles matavam, né? Pô, Aí legal. para identificar quem era da tribo de Efraim, quem não era, esses homens de Jefté aplicaram esse teste, né? Do chibolete, cibolete. Tu já pensou, cara? É horrível, né? Isso daí, né? Deixa eu ver agora. Também tem, não consigo lembrar aqui, né? Para quem é um canadense, um americano, tem uma palavra específica para quem é canadense que consegue detectar, né? Parece que é no final, falar alguma coisa no final, dá para saber que é um canadense, né? Agora, se alguém fala tchê, tchê, a gente vai saber que é um gaúcho, né? Agora, se fala muito tió, né? Dia, tio, a gente sabe que é alguém lá do Nordeste, algum lugar do Nordeste, né? Se for alguém falando porta, como é porta? Porta, corta, né?
A gente vai saber que é uma R caipira lá de São Paulo, mas também fala lá em Santa Catarina, que eles chamam de manezinho, né? Manezinho, chama de... Eles se pronunciam, não cheguei a ouvir essa pronúncia aí do R igual do inglês, né? Do inglês, né? We are, né? Parece é um R retroflexo, né? Enrola a língua para trás e tal, e pronuncia art, alguma coisa assim, certo? Alguém tem um exemplo desse tipo aí? Alguém consegue? Tem alguém que tem um exemplo que queira passar para nós? Quando eu fui para o Médio Solimões, o pessoal dizia que eu falava diferente, né? Que eu uso muito nha, 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 farinha, dinheiro, né? Eu não conseguia, eu mesmo não consigo ver diferença entre a minha fala, né, e a dos demais aqui, né? Eu sou um amazonense praticamente, né? Minha vida toda foi no Amazonas. Só nasci lá no Pará mesmo, tá? Mas alguns conseguem dizer que eu falo diferente, né? Não sei não. Na região do Médio Solimões também eu vi as pessoas falando com a queda desse D, né? Do gerúndio, né? Cantando, fazendo, almoçando, né? A gente deve pronunciar e nem percebe na nossa fala também. A gente deve falar e nem percebe. Falar rápido, né? Ocorre de maneira inconsciente, né? A mudança, a variação, ela ocorre às vezes de maneira inconsciente, que a gente nem percebe essa mudança, tá? E aí, no trabalho da Risonilde, né, que ela fez uma defesa de mestrado sobre a ocorrência de gerúndio, né, em NDO, na fala de moradores de Envira, né? Envira, lá perto de Erunepé, né, é muito longe e tal. A maioria dos falantes que ela entrevistou, eles falam dessa forma, né? Falando, fazendo, almoçando, cantando, dizendo. Fala rápido que cai o D, né? Ocorre um processo de assimilação aí, por se tratar de um N, que ele como é que se diz? Ele é dental alveolar, né? E de um D também, que é dental alveolar. Então, são muito próximos, acaba assimilando, cai esse D aí, né? Um processo fonético-fonológico que ocorre aí. Professor, no caso do Cebolinha, trocar o R pelo L seria uma variação linguística ou seria mais um defeito que ele não consegue falar? Eu acho que é um defeito, né, dele mesmo, né? Que ele não consegue articular direito a palavra mesmo e tal. Que é um defeito. Eu fiquei pensando nisso, né? Eu não acho que é uma variação linguística, né? É um defeito mesmo de trocar. Só se fosse no adulto mesmo, e que não tivesse nenhum defeito fônico, né, na prolação, na produção das vogais, dos sons. Aí sim, né? Aí poderia ser uma variação, mas as crianças, eu tinha dificuldade de falar pirarucu, né? Eu falava pilalucu, pilalucu, não conseguia pronunciar o orelha, né? Aí meu filho também tem dificuldade de pronunciar esse R, aí é terrível, né? Para alguns, eu acho que é mais da criança ainda, que ainda está começando a treinar os músculos da boca, né? Da articulação das palavras e toda, e não consegue pronunciar alguns sons ainda, né? Mas à medida que vai crescendo, ela consegue, né? E hoje eu falo pirarucu tranquilo, né? Não sei se vocês passaram pela mesma coisa, né? Foram crianças também, né? Ninguém gostaria de falar. Interessante, professor, que ontem eu estava na casa lá da minha família, lá de um pessoal lá, e lá tinha um rapaz que ele não fala, um menininho, uma criancinha, eu acho que de uns 3 anos, 4 anos, e ele não falava, ele tudo era aí apontava, eu fazia o gesto, fazia sei lá, alguma coisa do tipo assim, tudo como se ele não soubesse falar, né? Aí eu achei estranho, será que ele tem algum problema? Aí depois me falaram que quando ele era menor, ele levou uma queda, bateu a cabeça e isso afetou a forma dele falar, ele não consegue falar corretamente, assim, se expressar usando palavras e tal. É verdade, né? Pode ter adquirido sequelas, né? Nas regiões cerebrais onde são responsáveis pela articulação das palavras, né? Pela fala e tal, deve ter ocorrido isso, né? Espero que com o desenvolvimento, né, dele e tal, se resolva isso, levando um especialista para tratar, né? E É verdade. voltar a ter a fala normal novamente. Então, variação linguística. A variação linguística ela é comum, ela é um processo natural. Ela é um processo natural. O que seria não natural se não variasse, né? Mas a variação ela ocorre até em nível de falante, né? Para nós, na realidade, não existe um falante ideal, um ouvinte ideal. O falante ideal e o ouvinte ideal só existe para a gramática. Só ela que tem essa
prerrogativa de digitar o que é certo e errado, né? Ou para o gerativismo, né? Agora que eles estão admitindo, né? Admitindo o fenômeno da variação, porque é uma corrente teórica, antes não, né? Eles só estavam interessados no sistema abstrato, que não comporta variação, né? Eles seguiram o modelo estruturalista também, que não comporta variação, tira tudo que é externo à língua, né? Toda influência externa à língua, mas só trata o sistema em si, né? É o chamado sistema imanente, que fatos linguísticos só são explicados por fatos linguísticos, né? Uma transformação, por exemplo, de S em C, de S em Z, eu vou buscar dentro do sistema, né? Dentro do sistema essa explicação, e não tentando ver quem é que fala, se é um professor, se é alguém que mora em Parintins, em Coari, ou em Santa Isabel do Rio Negro, ou em Manaus, né? Ou se é um médico, ou se é um mais velho, ou um mais novo, né? Retira tudo que é externo, que possa influenciar o sistema, porque para eles, né, eles consideravam que a fala, né, a realização concreta da língua, ela é um caos, né? Ela é um caos, ela apresenta muitos ruídos que não é possível de sistematizar. E a sociodialetologia e as correntes funcionalistas, elas mostram que há regularidade na variação e na mudança linguística, que a variação e a mudança linguística ela não ocorre de forma aleatória, né? Mas ela ocorre porque há forças internas e externas que agem sobre o fenômeno da variação. Tá? Então, a regra é que haja variação. Isso é um fenômeno natural. Então, dia por dia ocorre o fenômeno da inovação linguística, né? O fenômeno como é que se diz? Evolução espontânea, né? Evolução espontânea. Todo dia a gente incute, de alguma forma, de maneira inconsciente, transformações na língua, né? As crianças que mais fazem isso, né? Tentando regularizar formas que não são regularizadas, por exemplo, alguns verbos que a gente ouve, né? As crianças acabam falando eu faço, tu fazes, ele faz, né? Elas procuram regularizar, porque há uma estrutura já prévia na língua que permite elas fazer isso. Elas fazem isso porque existem outras formas na língua que permite elas regularizarem formas que são anômalas ou irregulares, como algumas conjugações verbais, nesse caso. Então, duas ou mais formas linguísticas, elas competem por uma variável, né, para ver qual delas pode ser a vencedora, né? Se você tem, por exemplo, o uso do S, o S em coda silábica, em final de sílaba, ele pode se realizar como um che, né? Nós podemos falar nós para nós, né? A gente pode falar nós, ou nós, né? A gente pode falar de três formas, entendeu? Então, aí, o S, essa abstração, ela pode se realizar concretamente como um che, como um Z e como um C, que é o S para nós, tá? Que é o S para nós. Então, são três variantes linguísticas que competem por esse lugar na gramática, né? Elas têm o mesmo significado, elas se remontam ao mesmo referente, elas apontam para o mesmo referencial extralinguístico, né? A gente pode, por exemplo, em nível lexical, por exemplo, macaca, né? A gente pode chamar de amarelinha, certo? Para dindim, né? A gente pode chamar de flau, a gente pode chamar de curite, a gente pode chamar de sacolé, de chopinho, né? A gente pode chamar de que mais? De Macaca foi nova para mim, professor. totó, lá em Coari, como é que é? Fala aí. Macaca foi nova para mim. Olha, esse era meu termo, né? Que lá em 1980, quando eu morava lá no Juruti Velho, tudo é Juruti Velho, a gente pulava a macaca, e eu pulava em Parintins a tal da macaca, né? Depois que veio o programa da Xuxa, que tudo era amarelinha. Aí, na minha pesquisa sobre variação semântico-lexical, no Médio Solimões, boa tarde, sem problema. No Médio Solimões, o padrão é macaca. Então, quanto mais distante, assim, né, não se popularizou tanto o termo amarelinho.
você encontra com forma mais produtiva, com forma mais predominante, com maior incidência, com maior frequência, o termo macaca, tá bom? O termo macaca. Então, aí como vocês podem visualizar isso daí, tá? Então, em Tabatinga é curite, né? Tabatinga era curite, em Quari era totó, né? Era totó, né? E agora, com a influência de Manaus, está virando dindim. Em Parintins, eu acho que com o tempo deve virar dindim. Mas algumas placas de casa lá que eu andei, agora que eu fui lá no final do ano, né? Já tem, assim, vende-se dindim. Mas a maioria é flau. Flau, 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 flau. É um termo que é falado nessa região do Baixo Amazonas, né? Eu fui conhecer Flau, professor, lá. Lá em Ouvi falar Parintins, lá. né? Eu nunca tinha ouvido falar aqui em Manaus, né? Quando eu fui uma vez lá para o interior, eu ouvi lá essa expressão. Bom, aqui o vizinho gosta de vender bastante, para isso só é de dia. Mas eu chego lá, não, eu quero flau. Ele começa a rir. Se você é de Parintins, eu morei em Parintins, então é flau mesmo, tá bom? Então, variação linguística, né? São duas formas linguísticas que competem pelo mesmo referente, né? Pelo mesmo significado. É como se a gente fosse assim se referir à estrela da manhã, né? A estrela da manhã nós sabemos, com o avanço tecnológico, o avanço da ciência, que é o planeta Vênus, né? Alguns chamam de estrela da manhã, estrela da tarde, que é a mesma estrela, né? O estrelão, estrela d'alva. Não sei se tem mais uma outra variação, né? Certo? Mas é o mesmo referente. É o mesmo referente, mas a gente chama de vários nomes. É uma espécie de como é que se diz? O falante ele tem uma espécie de criatividade semântica, né? Aliás, uma recursividade semântica. Recursividade semântica, né? Quando você se refere a Parintins, você pode chamar Ilha Tupinabarana, a Ilha Tupinabarana, né? Ilha da Alegria, Ilha da Magia, Ilha dos Bois, e assim vai, né? Assim a gente vai denominando e tal os nomes, né? Da natureza do ser humano ficar nomeando as coisas e tal. Então, isso que significa variação linguística, tá? Vamos prosseguir aqui. Deixa eu passar aqui o slide, que apesar de eu ter comentado muito, já vai quase 1 hora, então... Para que ocorra a variação linguística, são necessários 2 requisitos. Alguém fala aí quais são esses 2 requisitos? As formas envolvidas. As formas envolvidas precisam ser intercambiáveis no mesmo contexto e manter o mesmo significado. Isso, elas têm que ser intercambiáveis, significa que elas podem ser trocadas, né? Que elas podem ser trocadas, substituídas uma pela outra e, mesmo assim, não perder o significado, né? Então, olha o exemplo de sanguessuga, né? Sanguessuga. Eu aprendi sambichuga, né? Não sei se vocês herdaram esses nomes sambichuga, né? Eu vim aprender sanguessuga na escola já, né? Na escola que eu vim aprender qual é o termo padrão. Mas é incrível que mesmo lá em Quari, onde eu fiz a minha pesquisa, né? Foi um dos pontos de inquérito da minha pesquisa, mesmo os alunos graduando ou graduados falavam chame Suga, chame Suga, chame Suga. Professor, chame Suga, mas eu sei que o termo correto é sanguessuga, né? Vai entrevistar outro, chame Suga, tudo é chame Suga. Então, chame Suga, sambichuga, semichuga, samichuga, sanguessuga se refere ao mesmo referente, né? Aquele anelídeo, né? Anelídeo que suga sangue e tal, e alguns têm nojo, né? Porque é tudo melado. É o que? É um verme achatado? Pode ser um verme? É um anelídeo, né? Que tem vários anéis e tal. É usado, às vezes, na medicina, né? Para limpar algumas regiões que ficaram... Regiões do corpo que ficaram expostas, né? É usado também na medicina, né? Então, elas têm que ser intercambiáveis, né? No mesmo contexto, e elas têm que manter o mesmo significado, o mesmo referente no caso aí, tá bom? Vamos ver mais, prosseguindo aqui. Variável linguística. Alguém pode ler aí? Variável linguística? É um lugar na gramática onde ocorre a variação linguística
corresponde a um aspecto ou categoria da língua que se encontra em variação. Então, cá entre nós. Variável linguística é uma abstração, tá bom? Quando a gente se referir aqui dentro da sociolinguística, dentro da dialetologia, a variável linguística ela é uma abstração. Por exemplo, o lugar da gramática, vamos supor aqui, segunda pessoa do singular, então é P2, o lugar da gramática é P2. Na P2, quais são as variantes? Quais são as variantes? Vocês poderiam citar quais são as variantes da P2? Podem? Pode ser tu, pode ser você, né? Tu e você. Vocês poderiam me citar quais são as variantes do ne, o N nosso? As variantes fonético-fonológicas de ne? Poderia ser o nhe e o ne, né? E tem aquele outro do inglês, que é o ing, que é in, alguma coisa assim. In. E o R? O R pode ser um R forte, pode ser um R vibrante, né? Pode ser um R caipira, pode ser um R velar, pode ser um R glotal, né? Certo? Um outro exemplo. O ditongo ou, ele pode ser ou pode ser ou. Pode ser a forma reduzida, né? Deixa eu ver um outro exemplo. O C, que é o S. O S pode se realizar como che, pode se realizar como che de xícara, né? Che de xícara. Pode se realizar como C, de sapo. E pode se realizar como Z, né? Nós, dependendo do que vem depois. Nós amamos, olha aí. Nós amamos. Esse S se transforma em Z diante de uma vogal, de uma vogal A, né? Que ele junta, ocorre uma espécie de elisão, não, o sand, né? Até o sand ocorre aí, né? Que é a junção, que ocorre muito no francês, né? No francês, né? Essa forma de elisão aí, tá? Então, quando eu estou dando esses exemplos assim, por exemplo, o S seria o lugar da gramática, né? Em final de sílaba, né? O S ele pode se realizar como Z, ele pode se realizar como X e ele pode se realizar como C, tá? Quando a gente pega o NE é o lugar da gramática. O NE pode se realizar como NE, é o N, tá? É o N. Ou o NE, que é o NH, tá? Ou o IN, que é esse ING do inglês aí, que não sei se tem algumas falas, se há algumas falas brasileiras, tá? O D, qual é o lugar da gramática do D, né? O D é uma consoante sonora velar, né? D, o dental alveolar, que depende da pessoa, pode usar os dentes, né, superiores, né? D, pode usar os alvéolos, né? D, ou tocar o dente e os alvéolos, né? Por isso que aí, dental alveolar, né? E aí ele pode se realizar como D, diante de A, de E, de O, de U, e ele pode se realizar como I, como D diante de I, na nossa fala amazônica, na nossa fala nortista, né? Agora, se fosse um contexto nordestino, iria se realizar como D mesmo, que seria di, né? Di. Então, qual é o lugar na gramática? É esse D aí, né? Seria esse D. Diante de vogais e diante de vogal alta aí, no caso aí, que ele se palataliza, né? A P4, por exemplo, P4, lugar da gramática é P4. Vamos lá. P4. Nós usamos nós usamos a gente. Então, a gente pode ter construções como nós fez, nós vamos. E pode ter construções como a gente faz, a gente fazemos, né? A gente fazemos ou a gente fazemos, né? Então, as duas variantes são a gente e são nós, tá? E qual é o lugar da gramática? P4. É a primeira pessoa do plural. Deu para entender? O que é lugar na gramática? O que é variável? O que é variável? Deu para entender o que é a variável? É esse lugar na gramática, né? É esse lugar na gramática onde ocorre o fenômeno da variação, onde vai haver duas ou mais variantes competindo por essa variável. Deu para entender isso? Sim. Beleza, então vamos prosseguir, né? Só você, então vamos continuar. Variantes.
Agora, variantes. Formas individuais que disputam pela veiculação do significado de uma variável, né? São elas que competem por essa variável, né? É o agente, é o nós que compete pela P4, é o tu e você que compete pela P12, né? É o X, é o C, é o Z que compete pelo C, tá? É o E, é o I, é o E que compete pelo E, o E pretônico, né? O E pretônico. Então, Petrobras, vamos pegar menino aqui, menino. Então, nós sabemos que o grafema é E, menino, é uma pretônica o E, né? Então, alguns vão falar menino, outros vão falar menino, outros vão falar menino e outros vão falar menino. Então, pode ocorrer aí várias, né? Pode ser que ocorra um E, que ocorra um E, que ocorra um I, que ocorra um IN, né? Um I nasal no caso aí. Então, nesse caso aí, qual é o lugar na gramática? É a pretônica E. Quais são as variantes? E, I, IN. Entenderam? Vamos pegar o nós, o S, esse S aí, final, de nós, né? Vamos supor que o S seria o lugar na gramática. Quais são as variantes? Pode falar nós. Pode ser nós, que é o C, né? Ou nós, que é o mais difícil, que pode apresentar no contexto, como nós amamos. Ele aparece aí diante desse A que inicia a forma verbal amamos. Então, esse seria o lugar na gramática, tá? O objeto direto seria um lugar na gramática, né? Por exemplo, houve uma orientanda, né? Já se formou, já defendeu, né? Que era assim, o título da dissertação dela. O objeto anafórico, o objeto direto o objeto direto anafórico na fala dos moradores de Tefé. Então, lá, o objeto direto anafórico. Ele poderia se realizar como ele, ela. Ele poderia se realizar com o pronome oblíquo átono ou a, os, as. Ele poderia se realizar como ausência, né? Como ausência de um pronome, seria o morfema zero. Ele poderia se realizar como um sintagma nominal, né? Por exemplo, eu comprei o carro. O carro seria um sintagma nominal. Então, o carro é objeto direto. Se eu falasse assim, eu comprei, o seria um pronome, no caso. Então, se eu falasse eu comprei, seria um morfema zero, né? Um morfema zero nesse caso aí. Então, ela pesquisou isso daí, né? E chegou à conclusão que a gente ou usa o sintagma nominal como objeto direto, né? E usa muito ele, né? Que a gramática nossa condena. Pronome reto, ele, ela, nós, vós, eles, elas, só é sujeito pela gramática. Mas a gente obedece isso? A gente usa a nossa própria gramática. Então, a gente vai falar assim, eu amo ele, eu amo ela, né? Amo ela, dá até um cacófato aí, né? Enquanto a gramática poderia mandar eu amo, eu a amo, e a gente não está nem aí para isso. A gente fala eu amo ele, eu amo ela, né? A gente quebra com a regra todinha. Então, o que a mestra, né, já mestra agora, né, detectou que ocorre mais o sintagma nominal. Sintagma nominal e aparece muito esse pronome aí, reto, que a gramática normativa condena e que nós usamos bastante no nosso dia a dia. Pelo menos é o que eu vejo vocês, não vejo nenhum de vocês falarem eu a amo, tão bonitinho assim, né? Eu a amo, eu amo. Vocês falam isso? Tudo assim perfeito? Ou usa o ele e ela mesmo aí? Eu falo eu te amo. Eu não falo eu amo ela, não. Pode usar o ti também, né? Usa o ti aí também, pode ser, né? Aí se for mais respeitosamente, eu lhe amo também, né? Eu amo você também, né? Pode ser. Tem várias possibilidades aí. Olha aí, tá vendo, pessoal, como dá para fazer um monte de pesquisa aí, só nessas partes aí, entendeu? Então, aqui, variante, vamos lá, prosseguindo. Variante, formas individuais que disputam pela veiculação do significado de uma variável, né? Então, elas disputam, são formas linguísticas individuais que concorrem em uma variável. A variável, para nós, é uma abstração, né? Uma abstração, é um lugar na gramática, é uma abstração. E quando se tratar de uma abstração, em nível fonético-fonológico, a gente coloca em barras oblíquas, tá? 2 barras transversais.
por exemplo, o E pretônico, em barras transversais. Tá? Aí vai ser uma abstração. É uma abstração, na verdade. Tudo bem até aí? Vamos prosseguir aqui, senão a gente não vai acabar e vamos até 6 horas desse jeito aqui. Variedades. O mesmo que dialeto, o mesmo que falar. Faltou corrigir aqui, deixa eu ver se dá para corrigir. É a fala de uma comunidade, considerando-se as particularidades categóricas ou variáveis, né? Então, a variedade ela é uma forma usada em uma determinada comunidade, uma comunidade de um âmbito maior, né? Pode-se falar assim, variedade manauara, a gente pode falar até em variedade nortista, em variedade sulista, nós podemos até variedade brasileira, né? Do português, variedade europeia. A variedade se confunde até com o idioma, né? Com a língua mesmo, né? E pode ser um dialeto, não é um termo assim que tem uma definição precisa, né? Não tem uma definição precisa. Mas variedade, e a gente não costuma assim usar muito assim o dialeto de Manaus, né? Por exemplo, as realizações de C, o S na fala, no dialeto manauara, a gente não costuma falar dessa forma, né? A realização do R pós-vocálico no dialeto de Parintins, a gente não fala isso. A gente, para evitar usar esse termo de uma maneira para a gente fala assim, no falar manauara, ou na fala manauara, ou na fala parintinense, ou no falar parintinense. A gente costuma usar esse termo, né? E variedade, ela se confunde com uma coisa pequena e pode ser até uma língua, né? Pode ser uma variante, né, dialetal e pode ser até uma língua, né? Pode ser até uma língua em um âmbito maior, porque a gente pode falar em variedade brasileira, variedade europeia, em se tratando da língua portuguesa, tá bom? Eu não vou aprofundar isso aqui, senão vai só 2 horas para falar sobre negócio de língua e dialeto, né? Então vamos prosseguir. Então, vou apresentar o Alan, tá bom? Esses conceitos de variável, variação linguística, variedade e variante, deu para entender mais ou menos como é esse funcionamento e tal? Deu para ter uma ideia? Já dá para levar? Você marcar uma prova. Explica o que é uma variável linguística e dê exemplos, né? Trabalhe os conceitos de variável, variante, variedade, né? E variação linguística. E aí, vocês conseguiram desenvolver? Acho que sim, professor. Acho que sim. Ainda bem, então, né? Tá certo. O senhor pode compartilhar depois esse slide aí também? O slide eu fiz isso de maneira rápida, né? Mas se vocês acharem que é importante, eu coloco sim, tá bom? Então vamos falar do Alan. Alguém já ouviu falar do Alan? Eu, para ser sincero, estou ouvindo pela primeira vez agora. Pensei até que era uma pessoa. O Alan é o Atlas Linguístico do Amazonas. Tá? Foi elaborado em forma de tese pela professora aposentada do curso de Letras, Maria Luísa de Carvalho Cruz Cardoso, né? A professora Flávia mostrou pra gente, professor, quando ela deu estudos linguísticos pra gente. Pois ela tem Aí ela mostrou. Pois é, então o Atlas Linguístico do Amazonas, ele aborda os componentes fonéticos e semânticos lexicais, né, também, né? Aí fazem parte do Alan, no caso, são 9 pontos de inquérito, né? A gente vai ver daqui, lendo os slides, vai passando e vocês vão acompanhando aí. Então, ele mostra um pouco da realidade linguística do Amazonas. Por que eu mostro isso daqui? Porque, quem sabe, vocês vão ser professores de português, né? O ideal é que vocês sejam e possam trabalhar um pouco o fenômeno da variação linguística, né? Na nossa região, né? De forma a contextualizar do que se basear em coisas que são impostas lá do sul, do sudeste, ou da gramática, né? Prescritiva, que está muito longe da realidade nossa, né? Dá trabalho para pesquisar, né? Mas vocês são inteligentes, são criativos, né?
e existe a possibilidade sempre de inovar, né? Não importar para quem gosta e tal, né? Então, é o Atlas Linguístico do Amazonas, elaborado em forma de tese de doutorado por Cruz Cardoso, 2004, né? Geralmente, a gente não faz Atlas Linguístico em forma de tese, a gente faz um trabalho conjunto com vários pesquisadores, porque isso dá um trabalho desgraçado. Eu acho que ela levou em torno de uns 5 a 6 anos, né, para fazer isso daí. E olha os perrengues que ela passou. É bom que a instituição financiou, né? Financiou. Na minha época, o meu não foi financiado, não. Então, eu lembro que ela conta que ela chegou numa determinada cidade, né? Que no meio da entrevista o cara resolveu perguntar para ela: quanto é que tu vai me pagar? Quanto é que tu vai me pagar? Mas eu não disse para o senhor que isso aqui não iria ser pago? Não iria ser pago? Eu falei para o senhor logo no início. Vem cá, tu não vai me pagar, não? Não, eu falei para o senhor. Você não vai me pagar, não? Não. O cara voou para cima dela, pegou os gravadores de voz e jogou na parede, quebrou, espalhou pilha para um lado e a tampa para o outro, quebrou tudo, né? E a Maria Luísa ficou assim, possuída de tanta raiva, voou para cima dele. Seu filho da puta! Encheu ele de porrada, né? E, porque ele não tinha apanhado, ele tinha que no mínimo ter apanhado. Aí, era no motel, a responsável por lá, né, pediu para ela fugir, porque a mulher do cara ia lá dar porrada nela. Ela deu porrada no cara, imagina na mulher dele. A mulher, logo mulher, te mete. E aí ela, eu acho que pegou o voo e se mandou, foi embora. Ainda bem, né? E onde ela contou essa história aí, professor? Lá para nós, lá na. Acho que na defesa, né? Que sempre eu convido ela para as defesas, né? Ou ela convida, eu convido ela para defesa, ou ela me convida, de vez em quando a gente participa aí. Aí ela fala isso. Tá, e aqui, vamos lá. O Elan, enquanto sem fase de publicação, né? Faz tempo já que ela fez no computador antigo, né? Naquele DOS e tal. E ela não consegue finalizar, né? O Elan, enquanto sem fase de publicação, tem uma grande importância para a região por ser o primeiro trabalho desenvolvido no âmbito da geolinguística no Amazonas. Geolinguística é que envolve a linguística mais o lugar, né? Geo, terra, o espaço, quer dizer, é a língua no espaço territorial. A dialetologia, ela estuda a língua no espaço territorial. A dialetologia é o estudo dos dialetos. Então, é a dialetologia que é responsável por elaboração dos atlas linguísticos, né? Um atlas linguístico é aquele que você tem mapas, né? Mapas onde há a variável fonética, onde há a variável semântico-lexical, onde há a variável morfossintática, onde pode ser encontrada a variável discursiva, a variável estilística, a variável, como é que se diz, fraseológica, e assim vai, tá bom? Então, é como se fosse um mapa mesmo, um atlas. Você sabe o que é um atlas, né? Geográfico. Ali você vai ter um atlas, um conjunto de mapas que vão representar determinado espaço, né? Ou o relevo, ou a vegetação, ou a hidrografia, ou a população, ou a divisão política, etc. É para isso que serve. Então, o Alan, o Atlas Linguístico, ele vai ter mapas, né? Onde nas 9 localidades onde ela entrevistou, vão estar a variação fonética, a variação semântico-lexical, e eu não sei se há outro componente gramatical que ela expõe nesses mapas, né? Mas ela trabalha mais com a variação semântico-lexical e a variação fonética fonológica. Alguém levantou a mão aqui? Ludmila, pode falar, Ludmila. Foi sem querer, professor. Foi sem querer? Tá bom, não tem problema não. No problem for me. Let's go, vamos continuar. That's good. O Alan encontra-se sem fase de publicação e tem uma grande importância para a região por ser o primeiro trabalho desenvolvido no âmbito da geolinguística no Amazonas, considerando a ausência de pesquisas dialetológicas nessa área. Ela pega esse dialetólogo aqui do português, tá? Do português de Portugal. Eu acho que ela foi para lá para Portugal e estudou por lá dialetologia e tal, e ela adota essa forma ortográfica de lá, tá? Nessa área, o Atlas embasou-se na perspectiva da geografia linguística e da sociolinguística variacionista, né?
preocupando em se monitorar, né? De forma sistemática, ela controla as variáveis gênero e as variáveis faixa etária, tá bom? Aqui, são 9 pontos de inquérito, né? Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Maitá, Lábia, Irunepé, Benjamin, Tefé, Barcelos. Aí ela adotou aqui uma cidade, né? Um ponto de inquérito por microrregião do estado do Amazonas. No meu caso, eu também fiz em 9 pontos de inquérito, mas eu não adotei isso daí, né? O meu foi mais assim... eu quero esse ponto aqui e pronto, né? Não escolhi assim por área assim e tal, assim, estudando a divisão política, né? Eu estudei dois interiores lá do Baixo Amazonas. Eu fiz a pesquisa em Anamã, em Beruri, só que o áudio de 2 informantes deu problema, não incluí. Não sei se eu faço o estudo à parte, gero artigos desse material aí, né, que está parado. Fiz em Codajás, fiz em Coari, fiz na comunidade Costa do Jussara, na frente de Coari, fiz nas comunidades Sobrinha, Itapéua, e fiz também lá em Ariri, né, que é uma comunidade adventista, que em termos de festa o pessoal vai para lá, que serve como retiro, entendeu? Mas foi 9 também, mas não me baseei assim nessa sistematização dela. O meu foi, quero fazer aqui, quero fazer, e fui fazendo, né? Que, se não fazer, quem é que vai fazer, né? De alguma forma tem que fazer. Então, eu acabei fazendo assim. Que mais? Foram entrevistados 6 informantes por ponto de inquérito, totalizando 54, sendo um homem e uma mulher em cada faixa etária, né? De 18 a 35 anos, de 36 a 55 anos, e de 56 em diante. Os informantes tinham como formação escolar, no máximo, o 4º ano do ensino fundamental, e eles teriam que ser naturais das localidades selecionadas e os filhos de pais e cônjuges da região estudar. Observou-se também o fato de não terem se afastado da localidade por mais de 1/3 das suas vidas. Para mim, assim, eu acho que hoje a dialetologia não tem que se prender ao passado, né? Porque a pepita de ouro para o dialetólogo é buscar a variação, encontrar a variação linguística, né? Só que por que se estratifica só de analfabeto ou até a 4ª série, né? Por que não estuda de uma escolaridade mais avançada? Porque a variação ela ocorre em nível individual, independentemente da escolaridade. Então, vai haver variação linguística de quem é analfabeto, de quem tem o ensino fundamental completo ou incompleto, ensino médio completo ou incompleto, ensino superior completo ou incompleto. Vai ter em todos os níveis, né? A dialetologia se prendia muito a essa dimensão, a esse parâmetro de só querer pesquisar analfabeto, né? Ou pessoas com baixa escolaridade para tentar ver o dialeto puro, né? Na década de 80 era comum ainda a gente ver pessoas que trabalhavam na roça, na juta, falar curua, canua, né? Purra, mas hoje ninguém vê mais isso, né? Então a dialetologia ela tem que deixar um pouco de fazer pesquisa em áreas do campo, né? Mas também se voltar para a variação linguística na cidade, estudar o fenômeno da variação linguística nas comunidades urbanas, e não somente nas comunidades rurais, né? Então, hoje, a dialetologia ela não tem que ser só com uma dimensão, só com um parâmetro de pesquisa, ela tem que envolver várias dimensões. Ela tem que envolver a escolaridade, tem que envolver a faixa etária, tem que envolver o sexo, né? Tem que envolver a profissão, tem que envolver várias localidades, não só uma. Ela não tem que ser restrito a uma só localidade e só entrevistar homens, né? Se bem que ela fugiu aqui, né? Homens e mulheres. E ela incluiu também 3 faixas etárias, já mudou, né? Já mudou, deixando de ser só pesquisa com homens, né? Com homens e tal, de uma determinada faixa etária. Porque antigamente eles queriam ver o dialeto puro. Mas qual é o dialeto puro que há, né? A influência de tudo. Nosso português é um retalho de várias línguas, né? Tem alemão, tem indígena, tem grego, tem latim, tem mais latim, tem muito latim, né? Tem de outras línguas, do árabe e tal, tem influência de tudo, né? Houve uma proposta de um senador, não sei se ele é amazonense, que ele queria abolir, né, todo o estrangeirismo do português, né, do nosso português. Aí alguém faz uma brincadeira, uma anedota assim, né, dizendo que o deputado ele chega lá de gravata e terno, tudinho, chega lá, abre o menu tal, e só vê lá nome de peixe indígena, tambaqui, pacu, aracu, tudinho. Então ele não podia ali pegar aqueles peixes porque eles eram de origem indígena,
certo? Ele não poderia nem abrir o menu, porque o menu é francês. Ele não poderia nem ir de terno, porque o terno é de outra língua, não sei se era o árabe ou o francês, né? E a gravata também. Ele iria sair dali com fome e pelado, e com frio, né? Com frio, né? Porque ele queria abolir todo o estrangeirismo que há na língua portuguesa, aí não dá, né? Não tem condições. O português é uma mistura de tudo. Então é difícil encontrar um tal de dialeto puro. Não há, é muito difícil. Porque as pessoas, elas migram, elas se movimentam, e dia por dia elas estão incutindo variação naquilo que fala, né? É muito difícil isso daí. E até a pureza do dialeto, professor, seria não seria nem algo em si, né? Mas seria influenciado de algum outro lugar que já foi influenciado de outros lugares e assim vai. É questionável, não tem esse negócio de dialeto puro, não tem. É uma mistura tudo, né? Uma mistura de tudo. Estou tentando tirar a mãozinha aqui da Ludmilla, que ela não desativou. Vou prosseguir. O questionário... Eu não sei desativar como desativar. Tá bom. Clique em cima da mão. Clique em cima da mão de novo. Ah, tá. Obrigada. O questionário consta de 483 questões, divididas em 2 sessões, questionário fonético fonológico, com 156 questões, questionário semântico lexical, com 327 questões, foram elaborados com base em trabalhos que versam sobre agricultura e pesca, né? Nos questionários dos atlas já publicados e algumas questões do projeto ALIB, que é o Atlas Linguístico do Brasil, né? Então, aí, ela enfatiza mais esses 2 componentes gramaticais, ó. Componente fonético fonológico, né? Componente fonético fonológico, deixa eu colocar aqui. E o componente semântico lexical. Prosseguindo aqui, né? Vamos lá. No questionário fonético fonológico, procurou-se observar todos os fenômenos que dizem respeito às realizações dos fonemas vocálicos em todas as posições do vocábulo, e foram também elaboradas questões privilegiando a redução dos ditongos e, a, e, o, e, a, e, né? E o, a, o. Eu pensava que, para nós aqui, pessoal, que essa redução dos ditongos, né? Ei para E, ou para O, ela ocorria de maneira categórica, ou seja, 100%, né? Aí a Geise Daca, ela fez uma pesquisa e não é bem isso que ocorre, né? Embora essa redução, ou monotongação, né? Ela seja mais produtiva, mas aqui ou ali existem palavras que o falante pronuncia ou, pronuncia ei, né? Se eu for falar peixe, eu acho que eu não pronuncio o i, né? Só jogar no aparelho aí, peixe, eu acabo pronunciando. Mas alguns falam peixe, né? Peixe, né? Dourado, não falo dourado, né? Só realizando uma pesquisa aí para ver novamente como é que se pronuncia, né? Tem que fazer toda uma entrevista em que o falante não vá controlar, né? Falar dourado, que aí, o cara tá falando igual como tá escrito, né? Então não dá, né? Tem que criar todo um mecanismo para conseguir coletar esses dados aí, sem que o falante controle a sua fala, né? Mas eu fiquei, assim, admirado que a monotogação dos ditongos E e O no trabalho da Geise Daca foi bastante legal, foi produtivo, né? Mostrou que a redução ela não ocorre de maneira categórica 100%, né? Ela não ocorre de maneira categórica. É interessante, né? É bom a gente pegar, acessar a biblioteca e ver esses trabalhos já publicados, que poderiam também ser aproveitados em uma aula, né, sobre variação linguística na educação básica. Seria interessante, tá? Deixa eu prosseguir aqui. Observou-se ainda um importante fenômeno existente na fala da Amazônia, que é o ateamento da vogal tônica O para U, em qualquer posição no vocábulo comum, em tudo, todo. Para lá. Tudo ou todo? Eu acho que ela trocou as bolas aqui para lá. Ela colocou entre aspas, né? Não sei se essa conotação o ideal. Na verdade, o certo é esse aqui, ó, para lá. Se é uma vogal tônica, né? Todo, né?
Então, seria mais ou menos assim, para lá. Todo é uma vogal posterior, né? Aí ela iria se realizar aqui, deixa eu ver aqui. Cadê aqui o contorno? Ele iria se realizar quando está em barra oblíqua, é o lugar da gramática, né? O lugar da gramática. É a variável, é uma abstração. E aí ela vai se realizar como U. Então, de todo virou U. Então, ela chama de alteamento porque a pronúncia de U é com a língua encostando o céu da boca, né? É a língua encostando o céu da boca, né? Quer dizer, a língua erguida. Então, cá entre nós. Vamos ver aqui. Vou desligar aqui que está me perturbando. Esse negócio de zap. Só eu vou atender quando nós terminarmos aqui. Olha só. O A é a vogal baixa. A língua ela está totalmente na horizontal, né? Quando você pronuncia O, ela sobe. O, ela sobe. E U, ela sobe. Por isso que ela chama de alteamento. Entendeu? Alteamento. Vogais baixas é o e a. Vogal baixa, né? Vogais abertas. A boca ela fica totalmente aberta. Quando você pronuncia o U, a língua se eleva e a boca fica fechada. Por isso que eles chamam de vogais fechadas ou vogais altas. Então, quando o O se realiza como U, como vocês estão vendo aí onde eu coloquei, ocorre o fenômeno do alteamento. Alteamento dessa vogal tônica, tá? Alteamento dessa vogal tônica. Vamos prosseguir. Quanto aos fonemas consoantes, entre outros aspectos, procurou-se registrar a realização das vibrantes, né? Vibrantes é o R, né? Os R's, das laterais, que é o Lê, né? O Lê e o Lhê, Lê e Lhê, e do C, né? Que é o S nosso, no alfabeto fonético internacional é o C, né? O C. Que pode se realizar como X, como C e Z, no caso de nós amamos, né? Então, esses seriam os lugares da gramática. Vamos lá, continuando. As questões do Alain culminaram na elaboração de 257 cartas linguísticas, sendo 7 cartas fonéticas e 150 cartas semântico-lexicais. O trabalho é apresentado em 2 volumes, o primeiro contendo uma introdução de caráter metodológico e o segundo com as cartas. Cartas aqui, pessoal, é mapa, tá bom? É mapa onde está representado as variantes, né? As variantes. Não sei se eu vou mostrar aqui para vocês, eu não quis adentrar no assunto, né? Eu só estou expondo aqui porque eu coloquei no planejamento variação linguística e o Alain, né? Para a gente saber e tal, e quem sabe procure fazer pesquisa mais tarde, né? E poder aproveitar isso em sala de aula ou mesmo prosseguir em nível de mestrado e doutorado, né? Para quem quer prosseguir com seus estudos aí, é importante, né? E aí ela diz, a Cruz, os dados fonéticos foram transcritos utilizando o alfabeto fonético internacional, o IPA, né? Que é o International Phonetic Alphabet. International Phonetic Alphabet. Todas as transcrições foram realizadas pela própria pesquisadora, ela Cruz, né? As entrevistas foram realizadas em loco, quer dizer, na localidade, e sendo gravadas em 84 mini-discos. Os resultados do Alain. Então, aqui nós temos os resultados. Olha só. Ela diz que ao abaixamento das vogais médias pretônicas E e O, atas linguístico do Amazonas não teve por objetivo interpretar os resultados obtidos por meio das cartas fonéticas, embora se tenha encontrado também significativos índices de frequência de E e O, como o alteamento e o U. Vocês já entenderam esse negócio de alteamento, abaixamento, abaixamento, né? Quando ocorrem vogais altas, é alteamento. Quando ocorrem vogais baixas, como E, O, é abaixamento. Quando ocorre E, O, não sobe nem desce, chamamos de manutenção, tá? Quando o E e o O se realiza como E, O, é manutenção. Quando se realiza como E, O, é abaixamento. Quando se realiza como I, U, é alteamento, tá? Ela diz que houve considerável existência de vogais abertas E, O. Olha, pessoal, no Baixo Amazonas está ocorrendo mais o E e o O, mas isso aqui. Nas pesquisas aqui em Manaus recentes,
estão indicando EO, embora existam alguns contextos que ocorram IU e EO. Na minha pesquisa no Médio Solimões, elas ficaram em paridade, né? Mas houve incidência maior, não sei se foi de U ou de I, mas elas ficaram em paridade. Então, um famoso dialetólogo chamado Antenor Nascente, ele veio para cá na década de 50, e ele dizia que a fala nortista é caracterizada pela presença de vogais abertas, vogais pretônicas abertas, ou seja, aqui todo mundo falava EO, igual ao nordestino, né? Nordestino, certo? Só que as pesquisas estão apontando que não é isso, né? Existem palavras que você fala realmente com EO, existem palavras que você fala com EO, né? E existem palavras que você fala com IU, certo? Mas eu acho que a tendência é que todo mundo vá falar, na maioria, se utilizando de EU, certo? Então, se a gente pegar chocolate, aqui a gente controla, né? A gente pode falar chocolate, a gente pode falar chocolate, mas é muito mais difícil falar chocolate, muito mais difícil. A gente pode falar Petrobras ou Petrobras, dependendo de como... Se você não precisa perceber isso, porque se você ficar pensando, aí já vai controlar, né? Já vai controlar. O ideal é coletar os dados dentro de um contexto linguístico maior, né? Para o falante não perceber isso, né? Certo? Então, atualmente, eu acho que há contextos que as três ocorrem, né? Tanto EO, quanto EO e quanto IU, certo? Para mim, ocorre essas três variantes aí. Aqui, por exemplo, o alteamento em contexto tônico da vogal posterior média fechada, que há muitos anos é considerado como típico dos falares do Amazonas do Pará, típico mais para quem é analfabeto, para quem trabalha na roça, que não tem estudo. Mas não pode generalizar isso aqui, né? Para mim, não pode generalizar. Houve pouca, baixíssima representação. É claro, o grau de escolaridade aumentou, né? Hoje, no meio do mato, tu vê parabólica da Sky, né? Tu vê a antena da Sky, tu vê uma parabólica, tu vê uma antena da Claro, né? Se tu vai descer o Rio Amazonas, do meio do rio, tu fala com todo mundo. Então, é muito difícil alguém falar curua, o canua. É muito difícil, né? É muito difícil, não tem. É raro isso daqui. E aqui eu acho que generalizar, eu acho que não pode, né? Será que poderia generalizar na década de 80? Olha, quando eu estudava em Parintins, eu ia para o meu interior, lá no Pará, e alguns falavam dessa forma mesmo, falavam. E às vezes eu caçoava, né? E aí alguém me repreendia, tu não pode ficar caçoando da gente, né? Tu não pode ficar mangando, achando graça, tirando sarro da nossa cara, porque a gente fala dessa forma aqui. Quando nós saímos daqui, vamos para a cidade, a gente muda e tal, né? É um fenômeno que o Laborde chama de prestígio encoberto. Você já ouviu falar nesse termo? Prestígio encoberto? Já ouviram falar? Prestígio encoberto, já ouviram falar? Nunca ouvi falar não, professor. Não? Prestígio encoberto é que os falantes eles têm consciência de que falam variantes desvalorizadas, variantes que são estigmatizadas, variantes desprestigiadas socialmente. Só que eles se identificam com elas. Eles acabam valorizando elas, né? É a forma deles falar. Então, é isso que o Laborde chamou de prestígio encoberto. Tá? Que os seus falantes valorizam formas que, num contexto social maior, são estigmatizadas, desvalorizadas. Certo? É isso daí. E é uma espécie de prestígio encoberto, esse que eu detectei lá na década de 80, né? Lá no Baixo Amazonas. Tá tudo bem aí? Bora ver aqui se estão aqui. Tiago Willis, você está aí? Débora, você está aí? Karina, Sá? Oi, professor. Tá. Oi, professor. Não deixa eu falar sozinho, pelo amor de Deus, que aqui é só eu que estou mostrando o rosto, né? Vocês não estão, então... Certo, aí a gente fica um certo receio aqui, ninguém gosta de ficar sozinho, né? Então, acho que tá bom. Já vai finalizar, pessoal. Eu não quis estender muito, não, porque tem muita coisa para falar disso aqui. Se for apresentar, vai render, tá? Tá. Nascer.
Os ditongos e e o, nos contextos considerados condicionadores de monotogação, apresentam significativos índices de produtividade. Ou seja, a redução do ditongo ei para e ou para o é bastante produtivo. Ou seja, tem uma incidência muito grande na nossa fala aqui, tá? Eu não vejo, por exemplo, leite. Alguém vai falar leite ou fala leite, 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 né? Peixe, peixe, né? Peixe. Caixa, caixa, né? Caixa. A redução ela é mais comum nesse caso aí, né? A redução dos ditongos. Né? Pois não, Débora, você quer desligar aí? Desculpa, professor. Tá, olha aí. Predominam as variantes alveolares de C pós-vocálico nos contextos medial e final de vocábulo. Tendo-se, no entanto, observado que as variantes pós-alveolares apresentam grande produtividade, basicamente em 3 localidades: Barcelos, Itacoatiara e Parintins. Então, Barcelos, Itacoatiara e Parintins ocorre dessa forma aqui, ó. O X, o S realiza como X, né? Em contexto final, né? Medial e final, ocorre C. Mas nas demais ocorreu C ou Z, né? C ou Z. Essas aqui são dentais ou alveolares, ou dental alveolar, né? Para mim, eu acho que todo mundo fala com X, né? Nós, a voz, tudo esse plural aí que nós colocamos essa é tudo com X, né? Para mim, né? Aí ela disse que não foi predominante, né? Que ocorreram outras, né? Que ocorreram outras variantes, como C, Z e tal. Só em Parintins mesmo, aqui eu acho que o alemão, Wochenol, né, ele colocou assim o X como predominante em Manaus, em Parintins e em Belém. Né? Em Belém, esse X aí é predominante. Agora, nessa pesquisa dela, ela diz que só predominou em Barcelos, Itacoatiara e Parintins. Nas demais localidades ocorreram variantes alvéolo-dental, né? A dental alveolar, aí, o C e o Z, no caso aí, tá bom? Aqui ela é do R forte, né? O R forte pré-vocálico, como rato, rádio, né? Inicial de vocábulo ou intervocálico, como carro, é produzido quase de forma categórica. Isso daqui outras pesquisas já apontaram, né? Então, esse H, ele é um H glotal surdo, né? Ela é uma fricativa, né? Rato. Olha, a gente não consegue diferenciar isso aqui, não, de ouvido. De ouvido, rato, carro, para mim é tudo a mesma coisa. Corda, corta, para mim é a mesma coisa. Agora, no aparelho, diz que é diferente, né? É diferente. Então, de ouvido, assim, é uma sutileza muito grande, né? Não dá para perceber isso. Então, o R nosso, comum do estado do Amazonas, da região norte, é esse H, né? Quando você pronuncia carta, quando você pronuncia carro, rota, né? Esse Hzinho aí, ele é fraco e é surdo, tá bom? As pesquisas, os estudos que dizem isso. Agora, eu duvido, né? Para mim não tem tanta diferença, né? É quase imperceptível a diferença ao pronunciar esses R's. Né? Alguns dizem que quando for corda, 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 é uma velar fricativa sonora, né? Quando for corta, 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 é uma fricativa velar surda, né? Velar surda. Porque o R diante de D é sonoro, então ele vai adquirir outra configuração. E o R antes de T vai ter outra configuração também, né? Então, conforme o segmento adjacente, né, o som próximo pode influenciar a ocorrência desse R em ser uma fricativa velar surda ou uma fricativa velar sonora, nesse caso aí. Então, o padrão do português é esse Hzinho aqui, tá? Esse Hzinho. Que é um R fraco glotal. O T e o D, isso aqui é comum, né? Não tem para onde fugir, né? Diante de vogal alta aí, ele realiza categoricamente como Tchê e Dê, né? Dia, tia, né? E nos demais contextos, elas são inclusivas alveolares, né? Dente, que mais? Tomada, não tem o que discutir, né? Pela experiência nossa, pelo nosso conhecimento empírico, a gente sabe que a gente palataliza diante de vogal alta aí, e nos demais contextos elas ocorrem como alveolares, né? Alveolares ou dental alveolares.
E o lê, em contexto pós-vocálico, concretiza-se como semivogal posterior, né? Semivogal, quer dizer, o lê se realiza como U. Mas, porque ela não pesquisou gente idosa, qual foi o contexto, né? Será que ela pesquisou soldado, salgado? Porque se fosse a minha mãe, ela ia falar sargado, ela ia falar sordado, né? E a maioria das pessoas idosas que eu conheço pronuncia só o R, né? Ela diz que ocorreu como semivogal, né? Soldado, salgado, né? Alto e tal. Dependendo do falante que ela encontrou, porque se for na fala dos mais velhos, esse L aí, ele ocorre como sendo um R na fala de pessoas idosas, tá bom? Mas ela mora no interior, sua mãe? Porque eu conheço um monte de idoso que não fala assim, não. Depende, ela, do interior, sim. Do interior, sim. Aqui, deixa eu ver, a senhora que vende óculos ali, ela fala com R. Ela fala com R, com R. Ela sardado, sargado, harto. Fala assim, entendeu? Ela mora lá. Entendi. E a de você? Minha falecida avó, ela não falava assim, mas ela falava palavras diferentes, assim. Por exemplo, ela não falava banco, né? Ela falava tamburete, camburão, Aí é retrato. uma variação semântico-lexical aí, né? Nesse caso é uma variação semântico-lexical. E muitas palavras se perderam porque não foram feitas pesquisas, né? Então, muitas palavras elas morreram. Morreram. Por exemplo, rubafa, né? Rubafa, só as pessoas mais velhas falavam lá no Baixo Amazonas, né? E atualmente só falam de traíra, só é traíra mesmo, aquele peixe, né? Traíra. A traíra no Médio Solimões eles chamam de pau de negro, né? E no Baixo Amazonas o pau de negro é o aracu grande, preto. Não sei se vocês já viram aracu, né? Um aracu enorme. É o maior de todos, né? Que chamam de pau de negro e o nome dele batizado é pau de negro mesmo, tá? É pau de negro. Voltou novamente, né? Lá no Médio Solimões, pau de negro é traíra. E no Baixo Amazonas é o aracu mesmo, tá? É o aracu mesmo. Bora ver o que mais aqui. Vamos lá, prosseguindo. G, os resultados obtidos permitem que se formule a hipótese de que no Amazonas pode haver diferenças linguísticas nas áreas que abrangem os rios Negros, Amazonas e Solimões. Ao que tudo indica, os 3 municípios que se localizam nas micro-regiões do Alto Rio Negro 1, do Médio ou do Baixo Amazonas 8 e 9, apresentam aspectos linguísticos diferenciados dos da região que compõe os municípios que margeiam o rio Solimões. Então, ela diz que há diferenças dialetais existentes entre as micro-regiões do Alto Rio Negro, do Médio e Baixo Amazonas em relação às demais micro-regiões do estado do Amazonas. Tá? Aí, bom, foi isso, tá? Eu não quis me aprofundar muito, né? Eu só apresentei para vocês o Alan, que é o Atlas Linguístico do Amazonas, para vocês conhecerem. Ela não publicou, né? Ela não tem uma versão, já pedi dela, não tem, né? Ela esconde também, não sei se ela quer dar para a gente, porque se a gente pegar é muito mais fácil para trabalhar, né? Pega os mapas e dá para apresentar aqui. Só tem na biblioteca da UFAM. Eu cheguei a imprimir tudo, né? Só que como a gente trabalha com negócio de pesquisa, de iniciação científica, às vezes no mestrado, a gente empresta, só que o aluno se forma, vai embora e não devolve, né? E lá vai eu gastar de novo. Mas agora eu não vou mais emprestar, não. É a pessoa que tem que se virar para adquirir, né? Porque eu já perdi muitos livros emprestados assim. Não devolve mesmo. Tu pede e não devolve, porque tem sempre uma desculpa. Tem sempre uma desculpa. Então é muito difícil emprestar livro, né? Porque não há certeza de que eles serão devolvidos, tá bom? Bom, a ideia é que a gente conheça esses trabalhos, né? Tem muitos da minha área, tem bastante, né? De pretônica, do NDO, né? Para trabalhar a variação fonética e fonológica e tal, né? Seria interessante, né? E outros trabalhos da Maria Luísa Cruz Cardoso também, né? Ela orientou vários trabalhos, da Flávia também, né? Da Flávia, né? Se vocês colocarem na biblioteca virtual da UFAM o nome do orientador, né? Orlando ou Maria Luísa Carvalho Cruz, né? Cruz Cardoso e Flávia Santos Martins, vocês vão encontrar muitos trabalhos sobre variação linguística.
É bom, assim, para você ter um embasamento, né? E poder, quem sabe, aplicar isso na sua sala de aula para fugir um pouco da gramática tradicional, né? Fugir, né? Que isso aqui não representa nada. Deixa eu ver onde que ela aparece aqui. Do Nilson Teixeira. Não dá para aparecer, né? Apareceu? Não aparece, não. É ruim. Pois é, então é isso. Baseado nisso, o projeto pedagógico ele pode ser trabalhado variação linguística, o preconceito linguístico, se você quer fugir dos conteúdos assim da gramática prescritiva, né? Você pode trabalhar se quiser aí. E aí vocês vão ter um mês para desenvolver esse pré-projeto. E aí eu vou criar uma sala, aliás, vou criar uma atividade no Google Class, e passar a atividade lá, vou ver se tem algum modelo que eu passo para vocês, né? Aí eu passo o modelo, vocês seguem o modelo tudinho. E aí vocês vão ter praticamente um mês para desenvolver isso, né? As aulas acabam o quê? Dia 30 de abril, né? 30 de abril, então... Não, será que vai dar tempo, cara? Não. Eu acho que dá tempo. Qualquer coisa a gente antecipa as aulas, né? De administração de aulas, tá? Eu sugiro que o mesmo, se for criado grupos, né? Que sejam os mesmos para apresentação das aulas, tá? Para administração das aulas de vocês, tá bom? E esse projeto não precisa apresentar, não, só basta entregar. Então, eu vou criar uma atividade na sala e passar um modelo para vocês e vocês devem seguir, tá bom? Tudo bem? Tá bom. Tranquilo? Alguma pergunta? Tá, deixa eu abrir aqui o eCampus, que eu vou fazer a chamada hoje pelo eCampus, tá? Então, só um minuto aí que é da noite, mas teria que abrir aí o sistema, né? 32, 15, 8S7C, 66, 34563, 2, vamos lá. Deixa eu abrir o sistema para lançar as presenças. Turma IH23, deixa eu ver aqui. Só lancei uma ainda, né? Inserir nova aula. Deixa eu pegar aqui. Hoje é dia 7. Fonético, fonológico, variáveis linguísticas. Hoje vocês participaram um pouco, da última vez participaram melhor. Só o Lucas mais que participa. Deixa eu ver aqui. Como eu não estou olhando vocês, é bom que falem no microfone, tá bom? Porque eu não estou conseguindo visualizar vocês. Vocês falem no microfone. Tudo bem? E à medida que vocês forem respondendo, pode sair. E, Lucas, tu pode sair se quiser, tá? Porque é da turma da tarde, depois eu vejo isso daí, tu me cobra no final, se houver algum comprometimento de falta, tá bom? Eu lembro bem do teu nome, porque tu é bastante participativo e não vejo problema para mim. Se quiser se retirar, tá bom? Tá bom, obrigado. Boa tarde. Um abraço aí para ti. Valeu. Aderson. Presente. Ok. Aline de Lima. Presente. Amanda Bruna. Presente. Ana Beatriz. Presente. Ana Lara. Presente. Ana Paula. Ana Paula, não. Ana Ruth. Presente. Camila Costa. Eu vi a Camila aí, amado. Ela falou presente Ela no chat. respondeu no chat. Tranquilo. Clara Beatriz. Presente.
Débora. Débora tá aí? Presente, professor. Esther. Presente. Euler. Presente. Francilene. Presente. Gabriele. Presente. Gabriela. Presente. Gustavo. Presente. Isabela. Presente. Jésia. Jésia. Eu vi a Jésia por aí, alguém responde? Ou foi no sistema que eu vi? Ah. José Messias. Presente. Ok. Juliano Amazonas. Presente. Juliana Vitória. Karina. Presente. Ok. Larissa dos Santos. Cortez. Presente, professor. Dos Santos Lima. Presente. Letícia. Não, Letícia. Lígia Roque. Presente. Tchau. Lucas Albuquerque. Presente. Ludmila. Presente. Marco Antônio. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda Pantoja Moura. Eu sou Pantoja. E a A Silva outra também Moraes. aqui, professor. Oi? Tô aqui, a Silva Moraes. Ah, tchau. Marjorie. Presente. Natasha. Presente. Natália. Pô, tá todo mundo aí agora? Presente. É isso aí. Renata. Renata. Sayonara. Presente, professor. Sebastião. Presente, professor. Stephanie. Presente. Ok. Thiago William. Presente, professor. Vinícius. Vinícius Barbosa Anselmo. Vinícius José Barata. Nenhum dos dois? Yasmin. Nem a Yasmin.